Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesta terça-feira, 28 de março. Em 1944, em 28 de março, era criada a Polícia Federal. O nome saiu de Polícia Civil do Distrito Federal, que era Rio de Janeiro, passou a ser Departamento Federal de Segurança Pública. Depois, em 1967, com a nova Constituição, ganhou o nome de Departamento de Polícia Federal, que grandes serviços tem prestado ao país, né? Nas fronteiras, nos crimes federais, na busca dos corruptos, né, como se viu na Lava Jato. Parabéns aos integrantes da Polícia Federal. E hoje é o aniversário. Ele é de 1938, nasceu no Peru. Mário Vargas Llosa, jornalista, escritor, político, foi candidato à presidência da República do Peru. Nasceu em Arequipa. Eu estava em Arequipa no dia que ele chegou lá, porque eu ia inaugurar uma avenida com o nome dele, homenageando-o. No dia seguinte de manhã, a gente foi acordado por um terremoto. E hoje também é o dia do revisor. Eu acho que ainda funciona revisor para livro, mas para jornal, pelos resultados que eu leio, não tem mais revisor. Estão confiando na revisão digital aí, nos algoritmos do revisor, que nem sempre revisa direito. Muito bem. Então, vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, o primeiro assunto de hoje, não tem como a gente não falar nisso, né? Está todo mundo chocado com a facada que o aluno de 13 anos deu na professora de 71 anos, a professora Elizabeth, dedicada ao ensino, e feriu mais um aluno, 3 outros professores. E aí não tem como não lembrar que está parada há 30 anos no Senado Federal projeto para mudar a Constituição estabelecendo a idade penal. Porque hoje é assim, quem não tem 18 anos pode matar, que não vai ficar sequer registrado na ficha dele, né? Isso é um estímulo. E a gente está falando desse ataque numa escola de São Paulo, e houve mais um ataque numa escola dos Estados Unidos, uma escola presbiteriana para crianças, em Nashville, Tennessee. É um lugar de grandes eventos musicais, né? E dizem que era uma ex-aluna, 28 anos, o nome dela é Audrey Elizabeth Hale. Entrou com um fuzil, uma carabina, se não me engano, uma carabina 9mm, e uma pistola. Matou 3 crianças de 9 anos, matou 3 adultos de 60 anos e mataria mais se não tivesse sido abatida pela polícia, que entrou na escola e foi atrás dela. Era uma espécie assim de vingança, né? E eu volto a lembrar da entrevista da filha do Billy Graham, a Anne, dizendo que tiraram os valores das escolas, né? Não é o caso dessa escola presbiteriana. De lá foi, ao contrário, parece que essa ex-aluna tinha raiva da escola. Bom, vamos para os outros assuntos. Um deles é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estava em Londres fazendo encontros com futuros investidores, mostrando as oportunidades de São Paulo nas parcerias público-privadas, nas privatizações, vendo com bancos também, financiamentos, almoço na embaixada, reunião, né? E teve uma crise renal, de pedra nos rins, cálculo renal. Dizem que é uma dor semelhante à dor do parto, né? E ele foi hospitalizado e já teve alta, né? Porque tiraram a pedra. Há métodos, né, sem fazer corte nenhum, sem incisões,
de remover a pedra, de tornar, né, às vezes, uma pedra de 20 milímetros, né, que é formada de sais que viram uma pedra, né, e destrói essa pedra. Uma pedra é lito de destruição. Às vezes por ultrassom e tal. Mas ele vai ter que voltar ao hospital, vai ficar em repouso, né? Porque, enfim, os canais urinários que saem o canal urinário que sai do rim vai para a bexiga, pode ter sido afetado, e vai fazer um exame para saber se está tudo bem com ele. Por outro lado, o presidente Lula também está convalescendo, continua convalescendo no Alvorada, e ele foi informado pelo ministro Lewandowski que Lewandowski não vai esperar o aniversário de 75 anos em 11 de maio e vai se aposentar antes, logo depois da Semana Santa. Acho que Lula levou um susto que vai ter que indicar o substituto, né? Aí meio na correria, enquanto tem outros problemas aí, né? Já deu ordens lá para o Conselho da Previdência Social para admitir um juro maior, que o Conselho, sem perguntar para os russos, né? Não perguntou para o sistema bancário que está dando crédito consignado para os aposentados e pensionistas, não perguntou, simplesmente disse, não, vai baixar o juro. Era 2, estou falando em juro mensal, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que era 2,14, algo assim, e foi 2,14, exatamente. Mandou baixar para 1,7, né? E tem gente que escreve 1,70, pode escrever 1,700, 1,70 mil, que é a mesma coisa, é igual a 1,7. Né? Isso é aritmética lá no primário. Né? Mas aí, enfim, aí Lula disse, não, os bancos estão falando em 1,99, é possível. Aí, para não dizer que cederam aos bancos, aprovaram 1,97. Ou seja, 0,02 a menos, 2 centésimos a menos. Agora, o juro do cheque especial do consignado está altíssimo. Eu não sei nem quanto é o juro do cheque especial normal aí, porque desculpa, só a pessoa estando muito, muito desesperada para ficar devendo no cheque especial, né? Porque o juro é imenso. Lá nesse juro favorável aos aposentados é 2,89% ao mês. Meu Deus do céu. Né? É uma loucura isso. Então vai para 1,97. Aquele 1,7, nem a Caixa Econômica, nem o Banco do Brasil, que são órgãos estatais, toparam, porque ia causar prejuízo para o sistema. Né? Bom, tem mais uma aí do ministro Juscelino Filho, lá do Maranhão. Agora o Estadão, de novo, descobriu coisas dele. Que o gerente do Aras dele, o piloto do avião dele, estavam ganhando na Câmara. Né? No gabinete dele, agora ele saiu para ser ministro, mas continuam ganhando. Dá os dois juntos, dá 18 mil. Do seu imposto, do meu imposto. A gente que está pagando. Tem um tio dele também, que está lá. É aquela cultura de se adonar do que é do público. Tudo que é público é do público. É do povo brasileiro. O sujeito que está lá como deputado, ele está lá como mandatário de mandantes, eleitores dele do Maranhão. Ele está lá para servir. Ele é um servidor público. E como ministro é mais ainda. Porque ele agora está subordinado ao presidente da República, e não mais aos eleitores dele, que ele passou por cima dos eleitores dele, que o elegeram para ser deputado, não para ser ministro. Né? Ele agora é demissível na hora que der na veneta do presidente da República. Bom,
Copom, minha gente, há pouco a gente falou aí de juros, falou das preocupações do presidente, né? Agora mais uma, né? Está com esse arcabouço fiscal, que eu já falei aqui, é um eufemismo para vamos ver como a gente fura teto, né? Para a gente poder gastar mais, porque a gente precisa gastar mais, porque a gente criou um Estado inchado, pesado e, portanto, lento, né? E difícil de administrar com esse monte de ministro que o presidente nem fica sabendo quando o ministro desobedece o que ele acabou de dizer que não queria saber de plano de ministros. Se o ministro tiver uma ideia brilhante, tem que primeiro encaminhar para o gabinete civil, para o governo estudar, para ver se é viável e depois anunciar. Mas o ministro continua anunciando, o ministro Márcio França continua anunciando a picanha aérea, né, de R$200 a passagem aérea. Aliás, a picanha já virou abóbora, né? Mas, e com tudo isso, agora temos o tal arcabouço fiscal. Cadê o arcabouço fiscal? O que é? O Copom, Conselho de Política Monetária do Banco Central, a finalidade do Banco Central é proteger a moeda e o crédito, portanto, proteger a moeda da desvalorização, que se chama inflação, que sempre que desvaloriza, quem sai perdendo é o pobre, que não tem dinheiro aplicado no banco para ganhar com a inflação. Então, o Copom botou lá na ata da última reunião, olha, vem aí o arcabouço fiscal, isso vai nos ajudar a combater a inflação. Uau! E disse assim, olha, está com vocês, a gente está olhando, a gente está vendo, né? E o que a gente vê aí de previsões é a inflação crescendo. E a economia se retraindo. O nome para isso é terrível, né? Tomara que não aconteça, porque estamos todos no mesmo barco. De Brasília, Alexandre Garcia.